Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui e vamos entender um pouquinho do VPL, que é o valor presente líquido. Giovana, minha mamãe, aplicou 50 mil. Então ela aplicou 50 mil. Lembra lá do fluxo de caixa? Se fosse desenhar o fluxo de caixa, ó, fluxo de caixa, 50 mil, vamos colocar aqui, ó. 50 mil é o que ela gastou. Então, ó, 50 foi o que saiu. Tem um projeto que prevê fluxos de caixas anuais positivos de... Então, vamos lá. Ó. Primeiro ano, entrou 10 mil. Segundo, no primeiro ano, positivos, 10 mil no primeiro ano, 20 mil no segundo ano, 30 mil no terceiro ano e 40 mil no quarto ano. Beleza? Então, teve as entradas aqui. Sabendo que a taxa mínima de atratividade da investidora é a taxa Selic, que está em 10%, ou seja, se ela investir no mercado financeiro, o mercado financeiro vai dar ela 10%. Qual o VPL desse projeto? Ela quer saber o seguinte, comparando, se ela colocar 50 mil no mercado, que dá 10% ao ano, ou colocar 50 mil nesse projeto, que dá 10 mil, 20 mil, 30 mil e 40, ela está ganhando ou perdendo? Aí a gente vai ver, se o VPL for maior que zero, ela está ganhando. Por quê? Significa que ela está ganhando um valor, né, um montante no futuro, e trazendo a valor presente, ela está ganhando aquilo hoje, ou seja, aquilo está dando a mais para ela hoje. Por isso, valor presente líquido. E aí, para a gente fazer, a gente vai ter que seguir aqui essas técnicas que a gente já viu. Lembrando que toda vez que entra, olha só, a gente precisa apertar a tecla ó, CFO. Opa! E para apertar a tecla CFO, eu tenho que acionar o G, beleza? E como é negativo, como está saindo do bolso dela, CHS. Depois, as teclas de entrada são sempre CFJ, tá? Porque são aí os valores que estão entrando. E aí, a taxa do mercado. O mercado está uma taxa de 10%. Então, eu vou apertar 10 e vou apertar o I, porque o I que representa a taxa. Mas, Wallace, você não falou que tinha lá uma tecla que é FRR? Essa é quando a gente calcular a TIR, que é a taxa interna de retorno. A gente vai ver no slide posterior, beleza? Aqui é a taxa de mercado. Então, a taxa de mercado, né, que vai ser ali sempre a taxa Selic, a taxa mínima de atratividade, vai ser sempre representada pelo I. Aqui está bem tranquilo, pessoal. Está o passo a passo. Eu vou fazer aqui com vocês na calculadora, acompanhando o paper tape, para não perder nenhum detalhe, beleza? Então vamos lá, minha mamãe Giovana, ela colocou 50 mil no investimento. Então 50 mil, como ela colocou, vai ter que entrar negativo. Então a CHS, eu aperto a tecla G, porque eu quero acionar essa tecla que está embaixo do PV, que é o CFO. Quando eu aperto o G, ele já aparece aqui na minha calculadora o G. Apertei CFO. Beleza. Então a calculadora já começa a entender que eu quero fazer um fluxo de caixa. E que esse valor que eu coloquei de 50 mil é um valor que está saindo do meu bolso. Agora ela falou, pô, se está saindo, teve entrada? Teve a primeira entrada de 10 mil. Então, ó, 10 mil a entrada. Para eu colocar como entrada, eu aperto a tecla CFJ. Mas para acionar ela, eu aperto o G, tá aqui onde é o PMT, ó, CFJ. Opa, minha primeira entrada de 10 mil. Minha segunda, 20 mil. Então, 20 mil, faço a mesma coisa. G, CFJ. Porque foi a segunda entrada. Terceira, 30 mil. Opa, 30 mil, mesma coisa. G, CFJ. Teve mais alguma entrada? Teve uma entrada de 40 mil. Então, 40 mil, G, CFJ. Excelente. O que eu tive agora? Ah, no mercado eu tinha uma taxa de 10%. Então, essa é a taxa mínima que eu quero ganhar. Eu preciso jogar a taxa. Então, 10 vai ser o meu I. Aí eu aperto o I normal, tá? Como taxa. E agora, para eu achar o valor presente, eu aperto a tecla NPV, que é essa tecla que está em cima do PV, mas ela está em amarelo. Ó. Então, eu aperto F para acionar essa tecla e aperto o PV, que vai ser a tecla amarelinha, que é o NPV. Opa, o meu valor presente líquido é 25.479,81. Aqui está 82. Vamos dar F2 aqui. E 82 aí, ó, certinho, bateu. Então, quando eu olho para esse projeto, eu consigo imaginar o seguinte, ó, esse projeto ele está me dando hoje 25 mil reais a mais do que se eu investisse na taxa Selic a 10%. Então, lembra o seguinte, ó, VPL maior que zero, o que vai acontecer? Vai ser aceito. Então,
Na hora do exercício, ele pode pedir só o VPL. Qual que é o VPL? 25.479,82. Excelente. Ou ele pode perguntar se o projeto vai ser aceito ou não. Nesse caso, claro que vai. Por quê? Porque você está vendo o seguinte, caramba, comparado com a taxa Selic, né, eu estou ganhando um valor lá no futuro. Mas trazendo o valor presente, eu estou ganhando R$25 mil a mais hoje. Então é claro que eu vou aceitar. Então esse projetinho, mega maneiro, super aceito. E eu espero vocês na nossa próxima aula.